Normalmente fazemos promessas e também recebemos promessas. E é bom, quando se empenha a palavra, cumprir. É desagradável prometer e não cumprir. Quando nós somos crianças, os nossos pais nos prometem alguma recompensa pelo desempenho de uma tarefa ou um comportamento. E se nós cumprimos a nossa parte, ele nos recompensa, cumpre a sua palavra. E nós prometemos também para Deus. E Deus sempre cumpre. Ele tem promessas para nós. Mas para isso, precisamos estar segundo o propósito dele. Vamos refletir sobre isso? Graça e paz, seja bem-vindo. Compartilho com você a palavra de Deus para nossa reflexão. Você que já se inscreveu no canal, sou grato por sua participação. E você que está chegando agora, vai assistir o primeiro vídeo, ou já acompanha o meu canal há mais tempo, mas ainda não se inscreveu, tome a decisão, se inscreva, toque o sininho para receber as notificações, comente, compartilhe com seus amigos e principalmente que você possa dar o seu like, o seu joinha. Assim, o YouTube vai entender que este conteúdo é bom e vai recomendá-lo para outras pessoas. E juntos nós vamos levar a palavra de Deus até os confins da terra. O texto para nossa reflexão está no livro do profeta Joel, no capítulo 2, do versículo 28 ao 32. Porém, eu leio apenas o 28, onde está escrito: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Está se cumprindo aqui a promessa de Deus sobre a igreja, o derramar do Espírito Santo, quando ele disse lá em Atos capítulo 1, verso 8, para que os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Essa é uma promessa maravilhosa que Deus está cumprindo. Então, dali até os dias de hoje, Deus está constantemente derramando o seu Espírito sobre a igreja. Aqueles que buscam com sinceridade recebem esta promessa. Deus honra a sua palavra. Deus não é homem para que minta, o que volte atrás na sua promessa. Ele prometeu, ele cumpre. Mas para isso nós precisamos ser fiéis, obedecer a palavra de Deus. Quando nós falamos que prometer e cumprir é bom, é isto aqui. Deus está cumprindo a promessa dele. O nosso último vídeo, e falando sobre a oração, faz parte esse vídeo da playlist Primeiro o Reino de Deus, baseado em Mateus capítulo 6, onde ali Deus está ensinando para nós a oração, a maneira certa de entrar em contato com ele. Jesus está falando com seus discípulos e mostra os primeiros rudimentos, como entrar em comunhão com Deus. E o principal é a oração. A nossa outra playlist foi sobre a fé, onde nós falamos, baseado em Hebreus capítulo 13, capítulo 11, melhor dizendo, sobre a fé. E agora estamos falando sobre a oração, que é fundamental para a nossa comunhão para com Deus. E em Lucas capítulo 24 foi o tema do nosso último vídeo. E ali nós vimos que Jesus Cristo, depois da ressurreição, ele apareceu para os seus discípulos, ali eles estavam reunidos no cenáculo, e ele disse que estaria então abrindo o entendimento deles para compreender as Escrituras. Porque até então eles estavam empolgados, estavam seguindo a Jesus, porque foram convidados, mas não tinham um entendimento completamente aberto. Eles não sabiam exatamente por que estavam ali, o porquê da vinda de Jesus. Porque quando houve a ressurreição, ficaram assustados. Nós falamos sobre as mulheres que foram visitar o túmulo, levar flores, também sobre os dois discípulos que estavam caminhando para Emaús, que todos ficaram surpresos. E até mesmo aqueles que estavam reunidos em oração ficaram surpresos, pensaram que fosse um fantasma que estava ali. Então Jesus se revelou claramente para eles, mostrando que ele era o Cristo que tinha ressuscitado dentre os mortos. E a partir daí, os discípulos começaram a entender com mais clareza e começaram a organizar a igreja. Porque Jesus, no seu ministério aqui, ele não teve propriamente uma igreja como templo, um lugar para ele orar, para ele ensinar para os seus discípulos.
Ele estava em toda parte. Ele estava no deserto, ele estava à beira-mar, ele estava nas sinagogas dos judeus. Então não tinha como dizer, vamos hoje à igreja de Jesus. Não tinha esse lugar, denominado igreja, denominado templo de Jesus. E a partir daí, deste momento que eles foram revestidos com o Espírito Santo, com o poder de Deus, é que eles foram organizando a igreja, que foi denominada de igreja primitiva. E essa igreja está revelada no livro de Atos dos Apóstolos. Se nós quisermos termos uma igreja baseada na palavra de Deus, uma igreja genuína, tem que estar embasada em Atos dos Apóstolos, porque ali foi o começo de tudo. Diz a palavra que todos estavam reunidos e Jesus, então, revelou para eles a sua presença gloriosa. Estava cumprindo a promessa de Joel, porque ele disse também em Atos capítulo 1, no verso 8, disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele estava falando do Espírito Santo, que Jesus precisava subir para depois enviar então o Espírito Santo, que entendendo claramente, o Espírito Santo é Jesus aqui em espírito. Ele está no meio de nós, ele está conduzindo a sua igreja. Por isso não temos que ficar preocupados com o que pode acontecer, porque os homens não têm poder sobre a igreja. Os homens podem até planejar, nem o inferno tem poder sobre a igreja. Eles armam ciladas, criam estratégias para enfraquecer e para destruir a igreja, mas não serão prevalecentes, não vão conseguir esse intento, porque a igreja foi constituída por Jesus, o sangue de Jesus. A morte dele foi para isso, porém ele não ficou morto, ele ressuscitou dentre os mortos, então a igreja está isenta da destruição, a igreja jamais será destruída. Homens podem ser mortos, como foi no início, muitos discípulos foram entregues à morte, padeceram, foram humilhados, ultrajados, mas a igreja está aí. Há mais de 2000 anos a igreja está de pé. Uns vão, outros vêm. A igreja está aí. A igreja prevalece por todos os tempos, porque ela é eterna. Então não vai conseguir acabar com a igreja. Não tem regime, não tem governante, não tem instituição nenhuma que pode acabar com a igreja. Podem até enfraquecer muitos crentes, podem até fazê-los desistir, mas a igreja permanecerá, porque vai permanecer aqueles remanescentes, os fiéis, os dedicados, vão cumprir a promessa até o fim, vão cumprir a sua parte no acordo, na tarefa, para que Deus cumpra a sua promessa, porque a palavra de Deus sempre se cumpre. Então nós vemos que a igreja começou ali e ela vai prosseguir se estiver embasada naqueles ensinamentos. Diz Atos capítulo 2, me parece verso 47, fala o seguinte, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, no partir, nas orações. Então, era a doutrina de Jesus que agora passou a ser a doutrina dos apóstolos, que eles estavam seguindo. Então, se nós continuarmos seguindo a doutrina dos apóstolos, ou seja, a doutrina de Jesus Cristo, organizada ali a igreja pelos apóstolos de Cristo, nós vamos estar segundo o propósito de Deus e todas as promessas que ele fez para a sua igreja, para nós, vai se cumprir. Mas para isso temos que cumprir a nossa parte, temos que ser fiéis, temos que ser dedicados. Nós estamos vendo que muitos homens e mulheres que oraram a Deus, que tiveram um devocional real, uma comunhão íntima com Deus, foram bem-sucedidos. E também hoje seremos bem-sucedidos se nós cumprirmos a nossa parte, se nós formos fiéis, obedecemos a palavra de Deus, tivermos constância na presença dele, então ele vai cumprir todas as suas promessas. E a mais maravilhosa de todas é que nós estaremos com ele no reino celestial. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Aqueles que estão no sepulcro, estão dormindo em Cristo, vão ser ressuscitados. Os que forem encontrados naquela oportunidade, estiverem vivos e com Cristo, serão também levados para o encontro maravilhoso com Deus. Então, o reino celestial. O reino celestial. Jesus veio estabelecer na face da terra. Ele morreu, ressuscitou e ficaram os discípulos, que hoje somos nós, que estamos com essa responsabilidade, com esse compromisso. Vamos permanecer firmes, porque a promessa de Deus, ele cumpre em tempo oportuno. Muito obrigado porque você chegou até aqui. Se você ainda não se inscreveu,
Aproveite esta oportunidade, se inscreva, toque o sininho. Assim que eu postar um vídeo, o YouTube vai te notificar e eu estou postando todos os dias. Tem o devocional de manhã às 7 horas e nas quartas e sábados tem 2 vídeos. Um vídeo falando da playlist Primeiro Reino de Deus e outro vídeo com tema aleatório, vários temas, mas todos focados no crescimento espiritual da igreja. E nós precisamos crescer dia após dia. Temos também os nossos contatos nas demais redes sociais, Facebook, Instagram e o meu WhatsApp também está aí na descrição. Você pode tocar onde está o título do vídeo e vai te levar à descrição do vídeo. E lá vai estar o meu WhatsApp, se você quiser pedir oração, eu e a minha equipe vamos estar orando para que Deus te responda, Deus te dê vitória e cumpra a promessa dele em sua vida. O derramar do Espírito Santo, o revestimento de poder para que você possa pregar a palavra com ousadia, com determinação, mediante a sua palavra, que falará de Deus, o pecador não vai resistir. Vai querer receber este Cristo que você está servindo. Paz no seu coração. Vamos trabalhar juntos. Juntos nós somos mais fortes, podemos ir mais longe e fazer melhor para a glória de Deus. Em nome de Jesus.